Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho, estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Esse canal aqui tem o propósito de trazer uma cultura de leitura bíblica diária ao teu coração. Então vem conosco aqui, se você acha que esse conteúdo é relevante, por favor, humildemente eu peço para que você curta, compartilhe esse vídeo, faça seu comentário e siga o canal, porque todos os dias nós teremos aqui vídeos diariamente falando de uma porção da palavra de Deus e outros assuntos para edificar sua vida espiritual. Sem mais delongas, acabou a introdução, agora vamos direto ao conteúdo. Nesse dia, a porção da palavra de Deus são 3 capítulos, Deuteronômio, capítulo 18, 19 e 20. Vamos para o capítulo 18. A porção de hoje ele começa com as instruções para que o povo cuide dos levitas e dos sacerdotes, pois, como já foi dito anteriormente no livro de Números de Levítico, os levitas eles não teriam herança nem porção na divisão da terra que seria conquistada, pois a herança dos levitas seria o próprio Senhor. Então ele pede para que o povo tenha uma consciência de cada cidade onde tiver os levitas que estão servindo para edificar o corpo, para poder edificar o rito, para poder deixar tudo estruturado e fundamentado. Para quê? Para que haja os sacrifícios, as ofertas, etc. Para que o povo não se mova debaixo de ganância e separe a porção nas primícias, nas ofertas, aquelas porções que são devidas aos levitas. Na continuidade desse capítulo, Moisés também relembra o povo que não se envolvam de forma nenhuma em feitiçaria, necromancia, adivinhações e coisas semelhantes. Por quê? Porque isso, perante ao Senhor, é abominação aos olhos de Deus. Esses tipos de práticas ocultistas, somadas a sacrifício humano, exatamente que era o que ocorria na região ali de Canaã, nos ritos religiosos dos deuses de Canaã, foram exatamente os motivos pelo qual os cananeus foram expulsos daquela terra, seriam expulsos. Então o Senhor falou assim, basta para o nível de maldade que esse povo tem praticado aqui nessa terra, eu vou exterminá-los, eu vou retirá-los daqui dessa região, exatamente isso. Então, para que não se envolvesse Israel de forma nenhuma com esses tipos de movimentação. E agora já no final do capítulo 18, vemos Moisés profetizando uma profecia muito especial, profetizando a chegada do maior profeta de todos os tempos. Vamos ler aqui os versículos 15, 18 e 19 para termos uma noção. Disse assim o Moisés: o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, e a ele vocês devem ouvir. Versículo 18: farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, aí o Senhor falando de Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. 19, e de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Aqui é Moisés falando ao povo, e o Senhor relatando a Moisés o levantar de um grande profeta, o profeta definitivo, o profeta que vai falar da sua boca somente as palavras que o próprio Senhor vai colocar na boca desse profeta. Isso é claramente uma profecia sobre o Messias que viria, e isso é espetacular. Nós estamos vendo aqui o livro de Deuteronômio, o povo acabou de sair de uma escravidão dentro de um povo poderoso que era o Egito, ainda nem estabeleceu uma terra, ainda nem formou uma nação no sentido de povo, terra, mas reinado. Mas ali o Senhor já está profetizando mais adiante através da boca de Moisés. Vai vir um que é maior do que Moisés, vai vir um grande profeta, um libertador, aquele que vai ter na sua boca todas as minhas palavras. Então guarde isso no teu coração. Deus ele está sempre olhando para frente, porque ele é o eterno, ele é o ontem, o agora e o amanhã, ele é o alfa e o ômega. Guarda isso no seu coração. Vamos para o próximo capítulo 19, é uma porção muito especial. Chegando agora nesse capítulo 19, temos aqui umas instruções muito importantes. Por que importante? Porque são instruções para manter a ordem do povo, exatamente isso. Moisés inicia esse capítulo instruindo o povo a separar 3 cidades de refúgio.
Aquelas cidades que nós já tínhamos visto nos outros vídeos anteriores, em Levítico, em Números. Por quê? A fim de abrigar homicidas, culposos, ou seja, aqueles que não tiveram intenção de matar e acabaram matando uma pessoa. Por quê? O Senhor resolveu esse tipo de cidade? Reservou para que esses homicidas se refugiassem e não fossem mortos por vingança, porque tinha lei olho por olho, dente por dente. Então você matou um familiar meu, eu tenho o direito de me vingar do seu sangue. Porém, aquele tipo de morte pode ter sido acidental. Então o Senhor ele retira essas pessoas, coloca em cidade de refúgio, para quê? Para que da forma correta e justa eles pudessem receber um julgamento. Tá? E aqui entra partes ainda mais profundas da justiça de Deus para com o seu povo. Deus ele libera uma palavra muito específica envolvendo justiça e a questão do valor do testemunho coletivo. Para quê? Para se apurar os fatos que ocorressem. Ok? Para quê? Para que houvesse um veredito justo. Então, se houvesse um assassinato e fosse, por exemplo, sem querer, sem a intenção de matar uma pessoa, essa pessoa teria direito a julgamento. Como seria esse julgamento? A partir do testemunho, um testemunho coletivo, ou seja, 2, 3 ou mais testemunhas. Para quê? Para que aquela pudesse ouvir os fatos, o sacerdote ali e os oficiais ali pudessem dirimir e chegar num consenso diante da presença de Deus, para que não houvesse injustiça no meio do povo. Ok? Se houvesse apenas uma testemunha de qualquer fato, por pior que fosse o fato, um assassinato, uma abominação e tal, mas se houvesse apenas uma testemunha, o julgamento não seguiria nem adiante, porque poderia haver uma imparcialidade com relação ao testemunho de apenas uma pessoa. Isso é incrível. E também outro fato importante, que talvez aqui fala de um pouco de justiça, comparando aos nossos dias, muito superior ao que a gente tem visto na nossa justiça de hoje, tá? E eu reafirmo, na justiça de hoje, a nossa justiça ela é muito carente, muito deficiente, tá? Por quê? Porque aqui, através da boca de Moisés, ele está liberando uma sentença para o povo na seguinte, que falso testemunho, ou seja, dizer algo que não aconteceu deliberadamente, sabendo que é errado, equivocadamente, o falso testemunho é equiparado, a punição será aplicada para essa pessoa que ao ferir um falso testemunho, a mesma pena a pessoa que cometeu um ato daquele que ele está dizendo que cometeu, entende? Talvez ficou um pouco confuso, mas talvez uma testemunha disse, você matou uma pessoa, só que aquele testemunho é falso, a pessoa sabe que é falso, e sabe que aquela pessoa não matou ninguém, então ela estava dando um falso testemunho sobre um terceiro. Então qual é a pena aplicada quando se descobre um falso testemunho? Ok? Qual é a pena para quem matou? Então é a pena de morte, então vai ser acusado também e vai receber uma sentença de morte por causa daquele falso testemunho. E assim para todos os outros crimes. Então a pena aplicada sobre falso testemunho seria exatamente a pena equivalente ao crime que ele está acusando uma terceira pessoa, que é mentira. Olha que coisa justa. Isso não existe hoje, queridos, porque às vezes você faz da vida de uma outra pessoa, isso estou falando nos dias atuais, uma mentira, levanta uma calúnia, levanta um falso testemunho, e aquela pessoa vai responder por tudo e daqui a pouco ela prova a inocência, mas aquela pessoa que deu falso testemunho, praticamente não acontece nada com aquela pessoa. Então aqui o Senhor está falando que isso é exatamente para estimular a verdade no meio do povo. E aí, gostou desse conteúdo? Deus é muito justo e a justiça dele é muito superior à justiça dos homens. E agora, queridos, finalmente chegamos na última porção, capítulo 20, tá? E esse capítulo é especial porque ele tem instruções inéditas. Por que inédita? Porque são instruções para a batalha. E agora, o povo de Israel, ele foi todo moldado no deserto, todo preparado, a mentalidade, porque sabia que a terra que eles iriam conquistar precisava ser conquistada a partir de batalhas. Então aqui tem as instruções específicas para que Israel cumpra a risca, para que eles pudessem ser bem-sucedidos na batalha. Vamos lá, a primeira orientação é de que os sacerdotes iriam adiante do povo. Olha que interessante. Então, antes da parte física, da parte militar, o Senhor está falando, olha só, a minha presença, aqueles que me representam, os sacerdotes, precisam ir adiante do povo. E diante do povo eles iam liberar palavras de bênção, palavras de encorajamento antes da batalha, palavras onde iriam relembrar tudo aquilo que o Senhor fez com mão forte.
e os livrou, né? Livrou Israel de nações mais poderosas, mais numerosas. Mesmo assim, o braço do Senhor foi sobre Israel e trouxe vitória para aquele povo. Então isso é muito importante. E em um segundo momento, os oficiais, ou seja, os líderes militares de cada tribo, deveriam ensinar e exortar o povo para que homens despreparados e descompromissados em santificar suas vidas devem ser descartados e não devem fazer parte do exército que iriam à batalha. Ou seja, homens que ainda não endireitaram a sua casa, sua vida, sua família, esses deviam ser descartados. Mesmo que o número do exército ficasse menor, eles não iriam para a batalha. Volte para sua casa. E isso é dado por diversas orientações. Isso é muito interessante. Se você tem um homem que não santificou a sua casa, então, olha só, mande ele de volta para sua casa. Ele não vai para a batalha. Primeiro ele precisa alinhar, endireitar aquilo que precisa, aquilo que é necessário para sua casa. O homem que deu um contrato de casamento a uma esposa e ele ainda não casou, então volte e sele esse casamento e depois retorne para a batalha. Então o Senhor está dando aqui várias alusões de que é necessário de que todo o povo esteja preparado, conscientizado, alinhado para ir em direção à batalha. E aqui, para finalizar essa porção de hoje, eu quero dizer que tudo isso aqui que a gente está falando das instruções da batalha aponta para um princípio muito poderoso de que Deus não está preocupado com muitas quantidades, queridos, de pessoas para que Ele faça a sua vontade prevalecer sobre a terra. Não! Jesus, por exemplo, escolheu 12 e a obra foi consumada. Mas sim, o Senhor está preocupado com a intencionalidade do coração das pessoas. Se as pessoas realmente dão crédito àquilo que o Senhor está pedindo e primeiro precisa o quê? Alinhar, ajustar as coisas para dar os próximos passos. Então, se o Senhor olha e se a pessoa não está separada, santificada e com a vida organizada, Deus orienta primeiro para que homens voltem às suas casas e arrume aquilo que for necessário ser ajustado primeiro. Então isso é um princípio. E que esse dia, você que está ouvindo essa mensagem, você possa refletir sobre isso. Porque antes de entrarmos em firmes batalhas, em batalhas duras e difíceis, é necessário primeiro a gente arrumar tudo aquilo que está fora do lugar. E você pode começar isso hoje, agora, clamando pela presença do Espírito Santo, aceitando a obra de Jesus e a consumação de todas as coisas através da obra do Messias. E aí, gostou desse conteúdo? Se você viu até o final, certamente é porque você gostou. Humildemente, mais uma vez eu te peço, por favor, curte, comenta, compartilha, segue o canal e vai na descrição desse vídeo, clica no link e faça parte do nosso grupo de estudo da Bíblia, ok? Até aqui eu quero deixar para vocês a graça e a paz do Senhor Jesus e eu quero dizer que amanhã teremos muito mais. Shalom!